Esse texto é um texto importante. Por quê? É um texto importante porque está mostrando aqui o modo como Abraão foi saindo de cena. O primeiro casal que Deus escolheu, Abraão e Sara, realizaram aí as suas funções na história, desempenharam o seu papel na história da redenção. O que nós temos em Gênesis é isso, é a história da redenção da humanidade, mostrada lá nos seus primórdios, lá no seu comecinho, no comecinho de tudo, como Deus escolheu uma linhagem para, através dessa linhagem, dessa família, trazer o Messias ao mundo. Então é por isso que nós chamamos essa história de a história da redenção. Deus escolheu ali uma família, dentre os filhos de Noé, ali, dentre os filhos de Sem, ele escolheu uma família, essa família está tendo a sua história contada, desempenhando aqui o seu papel, e as coisas estão caminhando, as gerações estão passando. Agora nós vemos que Abraão está saindo de cena, nós encontramos aqui uma das últimas participações aqui de Abraão na história, a última fala de Abraão aparece aqui nessa história. E Sara, a essa altura, Sara já morreu aqui na história. Nós já estudamos já o texto que fala sobre a morte de Sara. Os irmãos acompanharam na semana passada, na semana retrasada. Os irmãos acompanharam. Esse casal já cumpriu ali o seu papel na história da redenção da humanidade, e aos poucos então um outro casal está entrando em cena. E esse outro casal é Isaac e Rebeca. Nós estamos nos despedindo de Abraão. Eu confesso que eu fico até um pouco triste, porque vai dar saudades, vamos ficar com saudades de Abraão. Eu gosto desse personagem, porque eu vejo nele tantas coisas interessantes, a sua coragem como um homem, um guerreiro, líder ali, daqueles 318 soldados que havia na sua casa, o exército pessoal dele, ele libertando Ló. Ao mesmo tempo eu vejo ele cometendo algumas falhas, como nós cometemos, né? Mentindo ali para os reis da terra para tentar preservar a sua vida. Nós encontramos também virtudes como ele sendo um grande hóspede, ou melhor, um grande anfitrião que hospeda ali o Senhor e os seus anjos na sua casa, um intercessor que intercede por Sodoma e Gomorra, um homem de fé no ponto alto da história, no capítulo 22, o ponto alto, o ápice da história de Abraão, quando ele no Monte Moriá, ele pega ali o seu punhal para matar o seu filho Isaque e oferecer-lhe em holocausto a pedido do Senhor, sob a ordem do Senhor. Todos esses detalhes fazem de Abraão um personagem extraordinário, fantástico, o grande patriarca da nação de Israel, alguém inigualável. Mas a história está caminhando e nós temos que nos despedir dele, porque o tempo vai passando, já chegamos aqui na sua idade avançada, ao longo aí da história, e temos que dar as boas-vindas a um novo casal, um casal muito especial também. Nós vamos ver histórias lindas desse casal, algumas histórias não tão lindas, essa aqui no começo é bem bonita, mas depois algumas histórias que não são assim tão bonitas, e a história vai caminhando. Eles serão pais de 2 moços gêmeos, Isaac e Rebeca terão como filhos Esaú e Jacó, e veremos aí conflitos na família, Rebeca gostando mais de Jacó, Isaac gostando mais de Esaú, como acontecem nas famílias em geral, né? A mãe gosta mais de um filho, de uma filha, o pai já tem o seu preferido, isso acontece. Nós encontramos na Bíblia esses detalhes todos que são muito próximos da nossa realidade. A Bíblia não tem grandes heróis, aqueles personagens que são exemplos maiores de virtude, intocáveis, não tem isso na Bíblia. Na Bíblia os homens de Deus, eles têm virtudes, têm falhas, mas Deus na sua bondade, na sua infinita graça, Ele usa esses homens assim, essas mulheres assim, homens como eu e você, mulheres como você, e Deus usa essas pessoas por sua graça, por seu favor, incutindo neles, impingindo neles uma fé extraordinária e fazendo com que eles cumpram o seu papel dentro do plano de Deus. E aqui estamos chegando nesse momento em que há essa dobradiça, essa virada. Não é bem uma virada, né? É uma transição, né? A Sara já foi sepultada lá na caverna de Macpela, já foi sepultada lá.
Agora Abraão está bem velhinho e aqui no capítulo 24 já nos despedimos dele já. Na sequência aqui, já estamos nos despedindo, ele vai desaparecendo, vai minguando da história até que vamos chegar no relato que fala sobre a morte dele. E Isaac e Rebeca então entram em cena como novo casal que Deus escolheu para dar sequência à história da redenção. Essa aqui é a nossa história. Como é que Jesus chegou ao mundo? Como a humanidade recebeu o Salvador que veio aqui para que por meio dele todas as famílias da terra fossem abençoadas. Como isso aconteceu? Deus prometeu a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como Deus fez isso? Deus fez isso através de um descendente de Abraão, Jesus Cristo. Então estamos conhecendo essa história, o modo como essa promessa se cumpriu. Se hoje eu não sou mais maldito, se hoje você não é mais maldito, mas é bendito de Deus pela fé em Jesus, isso aconteceu porque um dia essa história tomou lugar. E essa linhagem foi caminhando aí ao longo do tempo, até o dia em que essa linhagem culminou no nascimento do Messias, e que morreu por nós. E agora qualquer pessoa de qualquer nação da terra, não só de Israel, não só daqueles descendentes físicos de Abraão, mas qualquer pessoa de qualquer lugar da terra, de qualquer família da terra, de qualquer linhagem, crendo em Jesus, é abençoado, se torna bendito. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por meio de você e da sua descendência, todos os povos poderão se tornar benditos. E nós desfrutamos dessa promessa. Deus fez essa promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. E nós desfrutamos disso agora. Nós desfrutamos dessa bênção que ele prometeu a Abraão. Nós somos a prova viva de que Deus cumpriu essa promessa, porque somos benditos por meio de Jesus, que é descendente de Abraão, é aquele que seguiu aí nessa, que culminou, que é a culminação dessas promessas todas aí, feitas aos patriarcas. Então veja aí, Gênesis 24, nós vamos ler os versículos 1 a 9. 1 a 9, esse é o comecinho da história. E nós vamos conhecer essa história hoje, que é uma história muito bonita. Então veja aí Gênesis 24, de 1 a 9, fala assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra donde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Muito bem, então aqui nós temos o texto desta noite, é um texto que tem algumas lições importantes para nós, e eu quero frisar 3 lições aqui. Eu vou enunciar as 3 lições que emanam aqui desse texto. Eu quero destacar, como eu faço sempre, né, que o texto nem sempre ele foi escrito com o objetivo de realçar essas lições. São lições que estão no texto,
que aparecem no texto, que nós podemos perceber no texto, mas não são lições que o escritor do texto quis enfatizar. O que o escritor aqui quer enfatizar? O escritor aqui, no caso Moisés, que é o autor do Pentateuco, o que ele quis enfatizar, o que ele quis mostrar, foi a forma como Deus agiu para prover uma esposa para Isaque e assim dar sequência à descendência de Abraão, a linhagem santa. É isso que o autor quis ensinar. O seu objetivo principal foi esse. Ele quer contar para nós o modo como Deus foi poderoso, como ele foi capaz, claro, de guiar o servo, como Deus agiu nessa história toda, como Deus guiou os caminhos daquele servo, guiou os caminhos de Rebeca, que já foi mencionada na descendência de Naor, que nós já estudamos, nós já fomos preparados ali atrás, alguns capítulos antes, já fomos preparados para conhecer a descendência de Naor, que tem ali Rebeca ali presente. Ele quer mostrar como Deus agiu, guiando o servo, guiando Abraão nas suas orientações, guiando o servo nas coisas que o servo fez e nos seus caminhos, para fazer com que aquela moça, Rebeca, se encontrasse com Isaque e os dois se casassem, dando sequência à linhagem santa. É esse o objetivo dessa passagem, esse é o propósito dessa passagem. Mas, enquanto o autor bíblico, movido pelo Espírito Santo, escreve essas coisas, ele mostra, ele deixa transparecer algumas lições que são importantes para nós. Então, nós olhamos para o texto e percebemos essas realidades. Nós olhamos para o texto e mesmo sem que o autor bíblico queira enfatizar essas coisas e frisar intensamente isso, nós percebemos essas lições ali. E nós queremos pegar essas lições então e trazer para nós, para que a Bíblia seja a fonte verdadeira, real da nossa vida, do nosso modo de pensar e do nosso modo de viver. Nós precisamos disso, porque nós não sabemos como viver. Se nós não tivermos uma bússola segura, nós vamos ficar à mercê dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias intuições, das nossas próprias avaliações. Mas as nossas próprias avaliações, nossos próprios pensamentos, nossas próprias ideias, muitas vezes estão erradas. Nós não podemos confiar nelas. Nós nos enganamos. Nós temos que tomar decisões sérias na vida, temos que abraçar um modo de viver que pode influenciar para sempre a nossa felicidade, da nossa esposa, do marido, dos filhos. Podemos tomar decisões que podem prejudicar para sempre, por gerações sem fim, a nossa vida e a vida dos nossos queridos. Então, é muito sério nós não termos uma bússola, é muito sério nós não termos uma orientação segura. Por isso, Deus, na sua infinita graça e bondade, Ele proveu uma bússola para nós. Ele sabia que sem isso nós estaríamos no mar da vida, dentro de um barco no mar da vida, sendo levados pelos ventos. E às vezes achando que isso é certo, às vezes achando que aquilo é errado, às vezes vem aí uma onda cultural, aí os meios de comunicação dizendo que tal coisa é certa e nós seguimos naquela onda. Depois esses mesmos meios de comunicação vão noutra direção, dizendo que tal coisa é certa e nós seguimos nessa onda. E vamos assim sendo levados pela sociedade, pela cultura, pelas noções dos poderosos, pela mídia e por outras influências. E não sabemos, será que está certo mesmo? Será que é assim que devemos viver? Será que é assim que devemos pensar? Para que nós não ficássemos assim perdidos nesse imenso oceano, sem saber onde a vida vai nos levar, o Senhor nos deu a sua palavra. E na sua palavra, então, nós encontramos essas orientações, verdades que podem fazer com que vivamos neste mundo de modo sensato, com padrões estabelecidos, com convicções sólidas, apegando-nos a elas e dizendo o seguinte: olha, essa conduta não se harmoniza com esse padrão bíblico, então eu não vou adotar essa conduta. Mas
Todo mundo acha isso certo, só você que não. Olha, ok, todo mundo acha isso certo, mas eu tenho uma bússola que aponta que essa não é a direção. O mundo todo fala, olha, a direção certa é lá, mas quando eu olho para a bússola, que é a palavra de Deus, eu vejo que a direção certa é o oposto de lá. Então eu vou seguir essa bússola. Sim, é o crente. Ele tem a Bíblia como uma bússola. E ele então segue as suas orientações e vai caminhando. É por isso que ele é muitas vezes ridicularizado, zombado, rejeitado, humilhado, odiado. Por quê? Porque ele não segue os padrões da multidão, da cultura, da mídia, dos poderosos. Não. Ele tem uma bússola diferente, que aponta em direções opostas àquela que essas coisas apontam. E então ele segue naquela direção. Ele tem uma vida diferente, a família dele é diferente, os pensamentos dele são diferentes, os valores dele são diferentes, a ética dele é totalmente diferente, o modo como ele administra os seus bens, o modo como ele gasta o seu dinheiro, a linguagem que ele usa, as palavras que ele fala são diferentes. São vários fatores que influenciam o seu comportamento e que mostram que ele tem uma cabeça diferente do mundo lá fora. Por quê? Porque ele tem essa bússola. Essa bússola mostra direções e ele segue seguro nessas direções. E nós temos aqui nesse texto algumas lições que emanam dele que nós devemos levar em conta, devemos preservar, conhecê-las e ajustá-las à nossa vida. Há verdades aqui que devem ser ajustadas à nossa vida. Eu vou enunciar 3 delas aqui e depois nós vamos estudar cada uma delas aí, se Deus quiser. Não sei se terminamos hoje ou a semana que vem, mas vamos caminhando para que aprendamos essas coisas com tranquilidade. Sem correria, sem atropelos, e essas coisas sejam consolidadas, bem cimentadas na nossa mente. Precisamos disso, nós temos que aprender a palavra de Deus para não vivermos largados por aí. A primeira delas é a seguinte, a primeira lição é a seguinte: a certeza do plano de Deus preserva as iniciativas humanas. Pastor, não entendi essa frase, vou repetir, você vai entender fácil. A certeza do plano de Deus preserva iniciativas humanas. O que significa isso? Isso está no versículo 1 e no comecinho do versículo 2. É algo que mostra a iniciativa de Abraão chamando o servo para falar com ele. O versículo 1 e... Talvez possamos incluir o 1 e o 2. Eu estou vendo aqui o meu esboço aqui, eu não coloquei o 2, mas talvez nós possamos colocar o 1 e o 2, especialmente quando Abraão chama o seu servo. Ele diz ao seu mais antigo servo da casa, ele toma essa iniciativa. Então seria aqui o versículo 1 e o versículo 2, o comecinho do 2. O que quer dizer isso? Abraão tinha certeza que Deus tinha um plano. Tinha certeza disso. Ele sabia o seguinte, olha... Você tem uma promessa, Deus fez uma promessa a Abraão e a minha promessa envolve um plano. O que eu vou fazer? Abraão, o meu plano é o seguinte, eu quero que todas as famílias da terra sejam abençoadas por meio da sua descendência. Então Deus revelou o seu plano a Abraão. E Abraão tinha certeza de que esse plano iria se cumprir. Deus falou, iria se cumprir. Foi por isso, no capítulo 22, que ele levou seu filho até o Moriá, até o Monte Moriá, e ia matar seu filho ali. Mas ele queria o seguinte, Deus vai cumprir seu plano, eu sei que ele vai ressuscitar Isaac. Porque Deus vai cumprir seu plano, eu tenho certeza disso. Mesmo que eu mate Isaac, Isaac vai me dar netos. Porque Deus vai cumprir o seu plano, eu tenho certeza que Deus vai cumprir o seu plano. Se eu chegar a sacrificar esse menino e tocar fogo no cadáver, e picar o cadáver e tocar fogo no cadáver e reduzi-lo a cinzas, ainda assim, esse moço vai ressuscitar e vai me dar netos. Ele tinha certeza do plano de Deus. Mas, olha só, a frase diz assim, a certeza do plano de Deus preserva iniciativas humanas. Ou seja, Abraão tinha certeza disso, mas ele agiu. Ele não ficou sentado lá nos seus tapetes e nas suas almofadas, pensando assim, Deus tem seu plano, eu não vou fazer nada.
Vou ficar aqui, deitado nos meus tapetes, deitado aqui na minha tenda, sentado aqui à porta da minha tenda, comendo aí os meus bois aí, fazendo os meus churrascos aí, os meus novilhos aí, né? Comendo aí os meus novilhos, fazendo os meus banquetes. Eu sou muito rico, tenho muito dinheiro, vou curtir a minha velhice aqui sossegado, com os meus servos, os meus bens, e não vou fazer nada, porque Deus tem seu plano, eu não tenho que mover um dedo sequer, eu tenho certeza do seu plano, não tenho que tomar iniciativa nenhuma para que a minha linhagem continue. Esse seria um pensamento lógico. Mas nós encontramos aqui Abraão fazendo algo diferente. Ele toma iniciativas. Ele sabe, Deus vai me dar descendentes. Isaac terá uma esposa. Deus vai providenciar isso. Eu tenho certeza disso, tenho certeza do plano dele. Ele revelou já que a minha descendência vai, por meio dela, toda a terra será abençoada e eu terei uma grande descendência. Mas ele toma iniciativa. E vai e chama o servo para que o servo busque uma esposa para Isaac. Então nós veremos isso aqui. Segunda lição importante que nós veremos também. Então veja bem, o fato de Deus ter um plano não significa que você pode ficar deitado eternamente em berço esplêndido. Não significa isso. Você tem que tomar iniciativas, você tem que trabalhar para Deus. Muita gente fala assim, se a gente crê que Deus é soberano e Ele já decretou tudo e já planejou tudo, então não temos nada que fazer. Vamos ficar deitados lá e que Deus faça tudo. Esse é um pensamento tolo. Geralmente os arminianos pensam assim, né? Falam, se Deus decretou tudo, então não temos que fazer nada. Os arminianos às vezes fazem esses ataques. Não os arminianos preparados, porque os arminianos preparados teologicamente, eles não pensam assim. Os arminianos preparados teologicamente, o próprio Jacó Armínio, ele cria na providência de Deus. Isso é muito claro nos escritos de Armínio. Eu já li os escritos de Armínio, muitos deles, e ele deixa muito claro que ele crê na providência de Deus, no decreto de Deus, na condução soberana de Deus da história. Ele crê nisso piamente. Mas há pessoas que são arminianos despreparados que dizem assim, que pensam assim, se Deus já planejou tudo, está tudo decretado, eu não tenho que fazer nada, nem orar, nem evangelizar, nem fazer nada, tem que ser será. E chegam a essa conclusão e zombam daqueles que creem na soberania e no controle de Deus na história. Mas isso é errado. Por quê? Porque Abraão cria no plano de Deus, Abraão tinha certeza de que aquele plano iria caminhar, iria se cumprir, mas mesmo assim ele toma iniciativa e sai em busca de uma esposa para o seu filho. Muito importante essa lição, especialmente para aqueles que acreditam na soberania de Deus e que acreditam que Deus tem um plano para tudo. Lembre-se, se você crê nisso, amém. Continue a crer nisso, mas não transforme isso em desculpa para a inércia. Não, o fato de Deus ter um plano não anula a iniciativa humana. Segunda lição importante que nós vamos ver também é a seguinte, nos versículos 2 a 4. A certeza do plano de Deus preserva cautelas humanas. Olha aí, veremos isso também. Abraão sabia, Deus tem um plano. Esse plano vai se cumprir, mas Abraão, ele toma algumas cautelas para que esse plano seja levado a efeito da melhor forma possível e da maneira mais segura possível. Abraão toma iniciativas para mostrar essas cautelas. Ele dá diversas orientações ao seu servo aqui. Cautelas, cuidados que ele quer preservar e que ele apresenta ao servo. Ele fala, olha, você vai buscar uma esposa para ele, mas note bem, eu quero que você observe os seguintes critérios. E ele estabelece então os critérios e as cautelas que o servo tem que tomar. O fato dele ter certeza do plano de Deus não anula as cautelas humanas. Nós estamos aí numa imensa pandemia, assustando todo mundo, muita gente com medo de pegar doença, morrer, ficar mal, eu perder algum ente querido, perder o vovô, perder a vovó, perder aí alguém amado e tudo mais, que trabalha na área de saúde ou que está no grupo de risco, enfim, nós temos tudo isso aí. E aí algumas pessoas dizem assim, zombetando
certeiramente. Falou assim, mas se Deus já decretou, não adianta nada usar máscara. Se Deus já decretou, se Deus tem um plano, não adianta nada eu deixar de espirrar na cara de alguém ou não espirrar na cara de alguém. Se Deus já decretou, que diferença faz eu lavar as minhas mãos ou não lavar as minhas mãos? Que diferença faz eu tomar esses cuidados todos, ficar em casa ou sair? Se Deus já decretou tudo. Se Deus já decretou tudo, eu não tenho que ter cuidado com nada. Eu posso sair de casa, deixar minha casa aberta. Se Deus já decretou que o ladrão vai entrar, ele vai entrar mesmo, então deixa minha casa aberta. Enfim, as pessoas dizem isso, às vezes até ironicamente, criticando a noção de um Deus que tem um plano, criticando a doutrina santa, a doutrina intocável, a doutrina verdadeira de que Deus tem um plano e Ele controla a história humana, e Ele conduz a história humana. E fazem isso, se tudo é assim, então nós não temos que tomar cuidado nenhum. Deixa tudo ir largado aí, Deus vai fazer o que ele tem que fazer. Na Bíblia não funciona assim. Abraão tinha certeza do plano de Deus, mas isso não anulava as cautelas de Abraão. Toma cuidado. Ele deu ao servo orientações para que o plano de Deus se desenvolvesse da maneira mais segura, da melhor maneira possível. E nós vemos isso aqui também. Então o crente tem que ser inteligente. O crente não pode fazer com que uma doutrina verdadeira o transforme num tolo. Ele não pode pegar uma doutrina verdadeira e fazer com que essa doutrina verdadeira seja a base dos seus erros. Ele não pode pegar uma doutrina real como essa, Deus tem um plano para as coisas, e transformar isso em desculpa para ele não cuidar de nada. Ele não pode. Se ele fizer isso, ele vai fazer algo semelhante àquilo que Paulo fala. Olha, Paulo diz o seguinte, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É uma doutrina verdadeira. Onde abundou o pecado, onde houve muito pecado, a graça de Deus se manifestou de modo grandioso. Essa é uma doutrina verdadeira. Mas o que estavam fazendo alguns crentes? Estavam pensando assim, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou pecar bastante para que eu experimente bastante graça. Olha que safadeza. Eles pegavam uma doutrina verdadeira como desculpa para o seu procedimento errado. E muitos crentes fazem isso. Pegam doutrinas verdadeiras como desculpa para o seu procedimento errado. E Paulo fala, vocês são malucos? Como nós vamos viver no pecado? Como nós vamos viver desse jeito? Mergulhados aí na podridão, se nós fomos libertos do pecado. Então Paulo fica bravo com essas noções. Então nós, os crentes, temos que ser inteligentes. Nós não podemos pegar uma doutrina que é verdadeira e dar um jeito de transformar essa doutrina numa forma de andarmos de maneira errada. Nós não podemos. Nós temos que pegar a doutrina verdadeira e ver se ela traz essas implicações que estamos pensando. Se ela não traz, se a Bíblia condena essas implicações, então temos que parar. Aqui nesse texto nós vemos a certeza do plano de Deus preserva as cautelas humanas. Então Deus tem um plano? Tem. Mas isso não significa que eu devo ser descuidado. Deus tem um plano, mas mesmo assim eu vou trancar a porta para dormir. Vou sair de casa, vou colocar o alarme, se eu tiver alarme. Eu vou sair de casa, quando eu voltar eu vou lavar as mãos. Eu vou cuidar da minha saúde, vou fazer exames médicos, vou ser prevenido. Deus tem plano sim, mas isso não anula as cautelas humanas. Isso aparece nos versículos 2 a 4. E por último, a última lição é a seguinte: a certeza do plano de Deus, aqui é uma lição mais positiva, né? A certeza do plano de Deus preserva a confiança humana. Isso que é legal. Isso sim. A certeza do plano de Deus preserva a confiança humana. Eu sei que Deus tem um plano, sei. Então, isso faz com que eu confie com o coração, com mais inteireza de coração. Note bem, olha a época que nós vivemos. Olha o mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos está desabando. Nós vemos problemas de saúde que estamos enfrentando aí, abalando o mundo inteiro. Um vírus destruindo tudo. Vidas, famílias. Nós estamos vendo problemas econômicos sem tamanho. Empresas se quebrando.
países preocupados com o caos econômico. Então, temos visto um mundo trôpego debaixo de problemas terríveis. Nós também olhamos ao nosso redor e vemos um mundo marcado por uma secularidade, um secularismo sujo que dá nojo. Nós não aguentávamos, antes desse vírus, nós não aguentávamos mais ouvir falar de ideologia de gênero, de LGBT, de feminismo e empoderamento feminino. A gente não aguentava mais essa lixarada toda sendo jogada na nossa cabeça todo dia, 24 horas por dia. Parece que os seres humanos do mundo inteiro, da Terra toda, todos eles adotaram esse discurso cheio de bobagens e de lixo e jogando isso sem parar. Aquecimento global, o mundo vai acabar e não pode comer carne de vaca porque a vaca destrói o meio ambiente. E nós ali vivendo debaixo dessas bobagens todas, sabendo que há interesses mentirosos atrás disso, imoralidades, mentiras, e olhamos para esse mundo e falamos: meu Deus, o mundo virou um hospício. Esse mundo enlouqueceu. A criminalidade aumentando, a injustiça aumentando, governos perversos, governos injustos, a família sendo atacada sem parar o tempo todo, crianças sendo doutrinadas para que se rebelem contra os seus pais, meninos sendo ensinados a viver como sodomitas, ensinados, treinados, entregues a esse tipo de vida com o apoio do Estado e da família. E nós olhamos para isso e dizemos: meu Deus do céu, às vezes até penso, ainda bem que veio esse vírus para a gente parar de escutar um pouco tanta bobagem. Ainda bem que veio esse vírus para a gente parar de discutir se menino é menino e se menina é menina. Uma bobagem desse tamanho. Ainda bem que veio um pouquinho esse vírus aí para aliviar nossa mente desses discursos absurdos. Pessoal discutindo se a água é molhada, se a grama é verde, se o céu é azul. Obviedades. E nós sendo bombardeados o tempo todo por essas tolices todas. E nós olhamos então para esse mundo que caminha tropeçando debaixo de tudo que é mal, declínio econômico, ameaças, polarização ideológica, é a esquerda atacando a direita, é a direita atacando a esquerda, é gente brigando dentro da igreja por causa disso, é gente brigando fora da igreja por causa disso, é um governador brigando com o presidente, é o presidente brigando com o ministro, é o ministro brigando com o Congresso, é o Congresso. Nós não aguentamos mais. Olhamos para isso, meu Deus, esse mundo é uma locomotiva sem freio, caminhando para um abismo. Isso nos cansa. Eu não sei quanto a você, mas eu me canso, eu fico cansado, eu fico irritado. Às vezes eu tenho vontade de pegar a televisão e jogar na janela, jogar pela janela. Mas, quando nós temos certeza do plano de Deus, nós sabemos: não, o mundo não vai ficar desse jeito. Porque eu sei que Deus tem um plano para o mundo. Eu sei que esse hospício vai passar. Eu sei que Deus tem um plano para o mundo porque Deus já revelou esse plano para mim. Eu tenho a revelação do plano de Deus na escatologia bíblica. Eu sei o que tem lá na frente. Eu sei o que Deus preparou lá na frente. Eu sei o que vai acontecer no amanhã. Eu tenho noções de um reino que virá. Eu tenho noções de um novo céu e de uma nova terra. Eu tenho noções de um rei, de um Messias, que vai governar as nações com um cetro de ferro. Eu tenho isso. Eu tenho essas noções. São planos que Deus revelou em sua palavra. Então isso faz o quê? Faz com que a minha confiança seja preservada. E isso nós aprendemos nesse texto também. A certeza do plano de Deus preserva a confiança humana. Eu sei. Deus tem um plano. Esse hospício, essa loucura toda que nos cerca, eu sei que isso vai passar. Eu posso descansar tranquilo sabendo não. O Senhor está no seu trono, governando o mundo, e eu sei que todo esse caos que se instalou em todas as áreas, eu sei que isso tudo ficará para trás.
porque o plano de Deus vai se cumprir. O Senhor conduzirá essa locomotiva maluca, o Senhor vai tomá-la em suas mãos, vai pegar na direção dela e vai conduzi-la conforme Ele quer, na velocidade que Ele quer, no rumo que Ele quer. Ele vai fazer isso. Então eu posso confiar. A certeza do plano de Deus preserva a confiança humana. Versículos 5 a 8. Muito bem. Vamos então olhar para esses versículos. São 9 versículos aqui, né? Espero que vocês não estejam cansados. Eu acho que eu não vou conseguir falar tudo hoje, mas eu vou falar. Já preguei? A Simone está dizendo aqui que eu já preguei, não preciso pregar mais, já acabou o sermão já. Mas o nosso sermão, ele sempre envolve a gente conversar sobre cada versículo. A gente não pode só dar o esboço, comentar o esboço e ir embora, não é assim que a gente faz, né? E eu acho que os irmãos nem querem isso, não sei, a não ser aquele que está mais preguiçoso, querendo logo acabar o culto para correr para a geladeira. Eu sei que você faz quando acaba o culto, você corre para a geladeira, eu tenho certeza disso. Mas eu sei que alguns aí não gostam tanto, mas nós vamos caminhar versículo por versículo, que temos alguns minutos ainda aqui, mas eu não vou cansar vocês. Eu sei que em casa é um pouco mais difícil, né? E eu tento, né, reduzir um pouco, mas nem sempre eu consigo. Mas vamos olhar então aí o primeiro item. Então a primeira lição... Oi? Tá dando certo aqui? Tá? Vocês estão todos aí ouvindo. Ok, a primeira lição é a seguinte... Repetindo aqui a primeira lição, a certeza do plano de Deus preserva iniciativas humanas. Vamos então olhar agora os versículos. Veja o versículo 1, o texto diz assim: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. O que nós temos aqui neste versículo? Nesse versículo, nós temos os dois motivos que fizeram Abraão tomar a iniciativa que ele tomou. Abraão tomou a iniciativa que ele tomou, ele tinha certeza do plano de Deus, e mesmo assim tomou essa iniciativa, ele tinha certeza que teria uma descendência, e mesmo assim tomou essa iniciativa. Por quê? Porque ele avaliou as circunstâncias. O que ele descobriu quando ele avaliou? Primeiro, ele era bem avançado em anos. Ele pensou, estou velho, tenho já o meu filho. Isaac nesse tempo devia ter por volta de 40 anos de idade. Ele pensou, eu estou velho, os meus dias estão no fim e eu não quero partir sem tomar algumas medidas. Eu recebi essa promessa de Deus e eu estou vendo que os meus dias estão terminando e eu quero tomar providências, quero tomar iniciativas para que essa promessa de Deus tenha aí a sua continuidade, para que o plano de Deus continue a caminhar da melhor forma, da maneira mais segura possível. Primeira coisa, ele viu que ele tinha idade, ele já era velho. Em segundo lugar, ele viu que ele tinha muitos bens, ele precisava providenciar, ele precisava tomar medidas para que a sua herança fosse passada para uma descendência. Se Isaac não se casasse e não tivesse filhos, a herança de Abraão, os seus bens, iriam se desfazer, iriam ficar para ninguém, ia ficar para os servos ali. Então, por causa disso, ele olha para essas duas coisas, a sua idade, e olha também para os seus bens e diz, eu tenho que providenciar uma descendência. Eu sei que Deus tem seus planos, mas eu vou tomar essa iniciativa porque estou velho e tenho uma herança grande, e essa herança grande tem que ser passada para a minha estirpe, para aqueles que virão depois de mim. Então eu vou tomar essas providências, vou tomar essa iniciativa. Então ele chama o servo e dá as orientações para o servo, que é o que nós veremos nos versículos seguintes. Você olhando para o versículo 1, você descobre algo interessante. Ele fala assim, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Qual é o significado dessa expressão aqui nesse versículo? O que é isso? Nesse versículo aqui, ser abençoado em tudo é ter recebido bens materiais. Então note, tome cuidado
com essa informação. Por quê? Porque isso não significa apoiar a teologia diabólica da prosperidade. A teologia da prosperidade fala que os bens materiais são a prova cabal da aprovação e do favor de Deus. E a teologia da prosperidade fala que o homem de fé, ele vai ficar rico. Essas coisas que a teologia da prosperidade ensina são lorotas, são mentiras que foram forjadas no inferno pelos discípulos do diabo, pelos servos do diabo, com um objetivo só: enganar as pessoas e tirar o dinheiro delas. Então eles criaram essa teologia, chamada teologia da prosperidade, dizendo que se você tiver fé, você vai ficar rico, para atrair muita gente. Quem não quer ficar rico? Todo mundo quer ficar rico. Então, para atrair muita gente, afastar as pessoas da mensagem do evangelho e fixar a mente delas nesse ideal de cobiça. O falso mestre da teologia da prosperidade, ele faz isso. Ele estabelece um alvo de cobiça, ele estimula a cobiça da pessoa. Então a teologia da prosperidade, ela serve para isso, para estimular a cobiça e santificar a cobiça. Você acaba acreditando que desejar ficar rico é um desejo santo, é um desejo de fé, é algo bíblico, é algo aprovado por Deus. A teologia da prosperidade faz isso. Ela santifica a cobiça, ela enaltece o alvo material e afasta a pessoa da fé em Jesus, da visão do seu próprio pecado. Ela faz tudo isso. Então, uma teologia diabólica, satânica, e os servos do diabo, todos eles, raríssimas exceções, se sentem muito atraídos por essa teologia. Os mestres dessa teologia são servos do diabo, os seguidores dessa teologia são os servos do diabo. O diabo ele quer oferecer essas coisas, trabalhar no que há de pior no coração humano, despertar, incendiar o que há de pior no coração humano, que é a cobiça, o desejo de ficar rico, de ter muitos e muitos e muitos bens, para que assim afaste a pessoa do Senhor, do serviço a Ele e da fé em Jesus. Você pode ver, os teólogos da prosperidade não pregam o evangelho de arrependimento, de abandono da velha vida, não. Eles só pregam essa ideia, né? Se você tiver fé e você vier aqui e você fizer uma oferta de fé e você nos dar dinheiro, nos dar sua casa, seu carro, você vai ficar milionário e você vai prosperar muito. Esses homens, eles fazem isso para arrancar o dinheiro das pessoas, enganar as pessoas, trabalhando no coração delas, engendrando no coração delas a cobiça. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, e isto sim ela fala, a Bíblia diz que os bens materiais que nós recebemos são expressões das bênçãos de Deus. Isso é verdade. Ela diz isso. Mas ela não vai muito além disso. Eu não posso pegar essa realidade, essa verdade, eu não posso transformar isso nesses enunciados, nessas proposições dessa teologia satânica. Eu não posso dizer, olha, a riqueza material é prova da aprovação de Deus e a riqueza material é algo que Deus dá aos que têm fé. Se você tiver fé, você vai ficar rico. Se eu disser isso, eu estou indo além do texto bíblico, estou criando mentiras, enganando as pessoas e afastando as pessoas daquilo que é salutar, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é proveitoso. Então note, nós aprendemos sim, se eu tenho bens materiais, eu vou dizer, o Senhor tem me abençoado. Eu vou dizer isso, é até aí que eu vou. O Senhor tem me abençoado. Aqui o texto diz, o Senhor em tudo havia abençoado Abraão. Como? A ênfase desse texto nós aprendemos pelo contexto de Gênesis. Quando Gênesis fala, especialmente na história dos patriarcas, quando fala que Deus abençoou aquela pessoa, é muito dominante essa ideia de que Deus deu bens para aquela pessoa. E isso é verdade. Se você tem bens, de onde isso veio? Se você recebeu bens honestamente, trabalhou e os obteve, isso é resultado da bênção e do favor de Deus. Eu tenho minha casa. De onde isso veio? Deus me deu uma casa. Eu nunca pensei que ia ter uma casa minha. Mas Deus me deu uma casa. De onde isso veio? Das mãos do Senhor. Ele me deu uma casa. Eu tenho meus carros luxuosos. Eu tenho meus veículos importados, né? Eu tenho uma Zafira 2010, que aqui em casa é chamado de carro novo. Mas carro novo? Uma Zafira 2010 é que o outro carro é uma Palio Weekend
ano 97. Esse é o carro velho. Então, nós temos o carro velho e o carro novo. A Zafira 97 é o carro velho e o carro novo, a Weekend 97 é o carro velho e o carro novo, novíssimo, né, zerinho, é a Zafira 2010. É o que nós temos aqui. São bens preciosíssimos para mim. Eu gosto dos meus carros lá, né? E uso e são úteis. Isso aí são bênçãos de Deus. Deus me deu esses carros e são úteis demais para mim esses carros. Deus me enriqueceu. Deus me enriqueceu com esses carros aí. Eu até gostaria de ter um Corolla novinho, né? Uma Amarok e tal. Até gostaria, né? Mas acho que eu nunca vou ter. Eu estou velhinho já, logo eu morro, não vou ter nada. Talvez seja levado para o cemitério numa Amarok, talvez seja assim. Mas ter esses carros eu não vou ter nunca. Mas de qualquer modo, quando eu olho para esses bens, eu sei que esses bens são dádivas de Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor me deu esses bens. Então nós devemos reconhecer isso, e aqui esse texto serve de base para isso. Essa é a verdade, e nós não podemos ultrapassar muito isso. Nós não podemos cair no engano, na mentira dos falsos mestres que há por aí. Eu tenho que entender, as riquezas, os bens, vêm de Deus. Ele nos concede aí os bens materiais para a nossa alegria, para o nosso conforto. Eu sei que há pessoas que não têm nenhuma Weekend 97. Eu sei que há pessoas que são bem mais pobres do que eu. Não tem nenhuma Weekend 97, não tem nada. Tem que andar realmente ali a pé, de ônibus, eu sei disso. Então quando eu olho para isso, eu não sou melhor do que essas pessoas. Porque eu tenho uma Weekend 97, essas pessoas não têm nem isso. Eu não sei porque Deus administra dessa forma, mas eu sei que se Ele deu isso para mim, veio da graça dEle, do favor dEle, da bênção, da misericórdia dEle, porque eu não merecia nada disso. E quando nós olhamos para esses ensinos, nós descobrimos essas coisas. Se você olhar, eu quero mostrar isso para você. Isso aqui é um parênteses que eu estou abrindo aqui para incutir essas verdades na sua cabeça, para que você não seja enganado pelos maus. Eu sei que muita gente assiste aqui os nossos cultos, mais de 1000 pessoas assistem, e às vezes as pessoas ficam confusas com tantas mensagens mentirosas que há por aí. Então eu quero mostrar para você que realmente os bens materiais são dádivas de Deus. Olha um exemplo disso no livro de Jó. Quer ver? Veja aí Jó capítulo 42, Jó 42, versículo 12. Olha só como Deus abençoou Jó aqui. É muito lindo ver isso. Fala assim: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Como Deus abençoou Jó? Aí ele diz: porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Olha aqui. O que é bênção aqui nesse texto? São dádivas materiais. Mas isso está muito longe de afirmar o que os teólogos da prosperidade afirmam. Dizendo que a fé, o homem de fé fica rico. E dizendo que os bens materiais são evidência da aprovação de Deus. Tem muito rico que é perverso e que Deus não aprova. Veja, para quebrar essas ideias, veja aí o que diz Provérbios 22, 2. Eu acho tão bonito esse texto de Provérbios, é muito lindo isso. Provérbios, veja aí, Provérbios 22, versículo 2. Esse versículo eu acho muito lindo, muito interessante. Olha só que bonito o que nós temos aqui. O rico e o pobre se encontram. Olha aí, às vezes se encontram até na igreja, não é verdade? O rico e o pobre se encontram. Na minha igreja tem... Nós temos 190 pessoas, nós temos acho que 189 pobres, e se tiver alguém mais ou menos rico, tem um lá, o outro. Eu acho que não tem ninguém rico. Mas enfim, mas se encontram. Olha só que interessante. O rico e o pobre se encontram, a um e a outro faz o Senhor. Quem fez o rico? Deus. Deus fez o rico? Tenho raiva de rico. Não tenho raiva de rico. Não tem... rico é tudo opressor. Não é, não é. Pare com esse discurso tolo que você escuta lá fora. Muitos ricos são ricos porque Deus abençoou o trabalho honesto deles. E eles são ricos porque se dedicaram, trabalharam muito, sofreram muito. Eles, seus pais e seus avós sofreram demais e Deus abençoou. Aqui o texto fala que Deus fez os ricos e Deus abençoou. Então não tenha raiva de ricos.
Não podemos ter raiva de ricos, como esse pessoal aí de esquerda, esses marxistas aí, que tem raiva de rico. Não, eles têm raiva de ricos, mas querem ficar ricos. Tanto que os proponentes são tudo rico. Né? Então, não entre nesse discurso bobo e mentiroso que há por aí afora, não. Note aqui, quem fez o rico? Deus fez. E aqui o texto prossegue dizendo que o pobre também Deus fez. Deus fez o rico e Deus fez o pobre. Por quê? Como é que ele administra isso? Nós não sabemos. Deus quis que alguns fossem ricos. E Deus quis que alguns fossem pobres. Ah, mas no marxismo todo mundo é igual. Então o marxismo é de Deus. Então o marxismo não é de Deus. Se o marxismo fala que todo mundo tem que ser igual, então ele não é de Deus. Porque Deus não quis que todo mundo fosse igual. A Bíblia diz que Deus fez o rico e Deus fez o pobre. Os dois ele fez. Por que ele fez assim, nós não sabemos. Fala, nossa, mas eu sou azarado, ele me fez pobre. Fazer o quê? Vai trabalhando, quem sabe você fica rico. Mas o fato é que as duas coisas, as duas realidades econômicas, as duas classes sociais que vemos aqui, são obras de Deus. E os dois têm que reconhecer isso. Os dois têm que dizer, se Deus fez com que eu tivesse isso, sem que eu fosse desonesto, ladrão e nada disso, explorando ninguém, amém, ele me abençoou. Se Deus não quis me abençoar, não quis me enriquecer, não quis me dar bênçãos desse jeito, deu outro tipo de bênçãos para mim, amém também. Ele é o autor de tudo. Ele é a fonte da riqueza e ele é o construtor também da pobreza. Ele faz o rico e ele faz o pobre. Aqui no caso, ele quis que Abraão fosse rico e Abraão foi rico. Mas há outros servos de Deus que foram pobres. Os apóstolos eram todos pobres, eram lixo do mundo. Eles eram, Paulo fala, o pobre da parábola do rico e Lázaro, aquele homem, Lázaro, era pobre e era um servo de Deus. Veja as orientações de Paulo sobre esse assunto em 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, veja aí, esse trechinho é muito importante. É um trechinho que corrige tudo isso aí. Olha o que diz aqui. 1 Timóteo 6, de 7 a 10. Fala assim, 1 Timóteo 6, de 7 a 10. Eu vou começar com o versículo 6, porque o versículo 6 ele já corrige alguns erros que há hoje em dia. Fala assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Por que ele fala isso? Porque no versículo 5 ele fala que os falsos mestres supunham que a piedade é fonte de lucro. Piedade aqui é religiosidade, devoção. Eles supunham isso. Você olha, se você for religioso, piedoso, você vai ficar rico. Já ouviu isso? Já ouviu isso de alguém? Se você for religioso, zeloso da religião, você vai ficar rico. Essa religiosidade é fonte de lucro. Você já viu alguém falando isso? Já, né? Eu cansei já de ver gente falando isso. Mentira. Na época de Paulo já tinha gente mentindo desse jeito. E ele fala, isso é mentira, estão enganando vocês. Ele fala, de fato, grande fonte de lucro é a piedade, mas outro tipo de lucro. A piedade com contentamento é fonte de outro tipo de lucro, que ele vai mostrando aqui na sequência. Veja a sequência. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Quando nós chegamos nesse mundo, nós chegamos sem nada. Nada. Chegamos nus neste mundo. Não trazemos nada para este mundo. Nada. Ninguém nasce com uma correntinha de ouro. Ninguém nasce com um brinquinho. Ninguém nasce com roupinha bonita, não. Nós não trazemos nada para este mundo e também não levamos nada dele. Eu nunca vi, eu vi essa ilustração uma vez, mas eu nunca vi um caixão com gaveta. Eu nunca vi. Você fala, vamos colocar aqui os bens dele para ele levar para o outro lado. Nunca isso existiu. No passado, entre os egípcios em especial e outras culturas, quando alguém morria, as pessoas enterravam os bens da pessoa junto com ela. Seus tesouros. Sabe o que eles faziam também? Enterravam os escravos também. Olha que maldade. Pegavam os escravos enterrava junto, para a pessoa levar para o outro lado, a pessoa levar para o além os escravos e os bens. Olha que bobagem gigantesca. Matavam um monte de gente.
Sabe o que acontecia? Passava o tempo, os ladrões faziam o quê? Iam visitar o túmulo. Para quê? Para pegar os bens para si. Uma imensa bobagem. Ninguém leva nada deste mundo, nada, não tem como. E aí vem o apóstolo Paulo mostrando qual é a nossa visão correta. Ele fala, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Você está com roupa? Você comeu já? Esteja contente com isso. Ah, mas muito pouco. Por que muito pouco? Porque você tem. Se você não tivesse, ia ver como isso é importante. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ó, aí vem o alerta. Aí vem o alerta contra os falsos mestres de hoje. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações. Olha o perigo. Começam a fazer coisas erradas. Eles caem em tentações. Caem em tentações e ciladas. Armadilhas perigosas. Até homens maus colocam ciladas para a pessoa. Ela quer ficar rica. Ela acaba caindo em ciladas. E em muitas concupiscências aqui são paixões, são desejos ardentes. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Olha o perigo de querer ficar rico. Você acaba se deixando levar por certas paixões, por certos desejos, e isso é tão forte que você acaba caindo em ciladas e tentações. E isso destrói a sua vida. Há pessoas más que jogam com isso, os falsos mestres fazem isso. Os falsos mestres tentando engendrar na pessoa cobiça, muita gente é levado nessa direção e cai na cilada e perdem tudo. Eu sei de pessoas que, enganadas pelos falsos mestres, perderam a única casa que tinham. Perderam tudo, a única casa, o único carro que tinha, perderam. E agora estão desesperados porque não têm onde morar. Por que caíram nisso? Porque eles quiseram ficar ricos e foram enganados, foram tentados e caíram em ciladas e em concupiscências insensatas e se afogaram na ruína e na perdição. Aqui não é perdição de inferno, aqui perdição é destruição. Eles caíram na ruína e na destruição de suas vidas, porque queriam ficar ricos. Eu me lembro que certa vez eu estava na porta de um banco conversando com um funcionário e ele disse o seguinte para mim: olha, você sabia que muitas pessoas vêm aqui no banco às vezes reclamar que foram enganadas lá fora no caixa eletrônico? Eu falei, por que elas? Como elas foram enganadas? Elas foram enganadas pela própria cobiça delas. Chega alguém e fala assim para elas: olha, você quer dar um golpe nessa máquina? E a pessoa fala, como assim? Olha, se você quiser eu ensino você a dar um golpe nessa máquina. E aí você faz o que eu mando você fazer e você vai ver, você vai tirar o dobro do dinheiro aqui e não vai lançar esse saque no seu extrato. E a pessoa então, movida pela cobiça, fala, então você me ensina e eu quero aprender como enganar essa máquina e roubar o banco. E aí a pessoa que vai ensinar, na realidade, é um estelionatário. Ele então ficava ali de olho, fazia ali as suas artimanhas todas e conseguia a senha da pessoa, conseguia passar o cartão da pessoa e tirava todo o dinheiro dela. Como é que ela caía nessa cilada? Pelo desejo de lucro. Então Paulo alerta isso aqui. Os que querem ficar ricos caem em muitas ciladas. E ele diz no versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males têm uma fonte, é o amor pelo dinheiro. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, abandonaram a verdade e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Perderam às vezes tudo, caíram em ciladas terríveis, cometeram crimes terríveis, estão sendo perseguidos pela justiça, estão sendo processados, tiveram suas vidas e famílias arruinadas, porque quiseram ficar ricos, movidos aí pela cobiça e pelos desejos de ter riquezas e grandes riquezas, acabaram caindo nessas coisas. Então essa é a orientação bíblica. Então qual é o equilíbrio? Aqui o versículo 1 nos dá o equilíbrio. Nós aprendemos aqui algo e é assim que deve ficar. Não podemos prolongar muito isso. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que Deus abençoa. E Deus abençoa de várias formas. Uma das formas como Ele abençoa é dando bens. E é até aqui que nós vamos. Ponto final.
Se alguém disser algo além disso, se você tem bens é porque você tem fé, a fé vai fazer você ficar rico, a prova da aprovação de Deus é você ficar rico. Se alguém disser isso, está indo além do texto bíblico. O texto bíblico não ensina isso e você não deve acreditar nisso. Na Bíblia nós aprendemos que querer ficar rico é perigoso. E aprendemos também, num versículo como esse, que se temos algum bem, se temos alguma dádiva, isso procede das mãos graciosas do nosso Deus. Bem, o que temos aqui então? O que nós temos aqui no versículo 1 e no comecinho do versículo 2, disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa. Temos aqui a iniciativa dele. Abraão sabia, Deus tem um plano. Deus, nesse plano, incluiu fazer com que eu tenha descendentes. Ele incluiu isso. E eu estou observando aqui ao meu redor agora a realidade, as circunstâncias. Eu estou olhando para mim, eu não estou com Alzheimer, pensou Abraão. Eu não estou com Alzheimer, eu ainda tenho o meu cérebro funcionando bem. E eu percebo nessa minha saúde mental, nessa minha capacidade de avaliação, eu percebo que eu estou velho e que eu estou rico. Eu estou avaliando corretamente a realidade. E ao avaliar a realidade com sensatez, ao avaliar a realidade ao meu redor com inteligência e sabedoria, eu percebo que é hora de eu encontrar uma esposa para o meu filho, para que ele dê sequência à minha linhagem. Porque eu vou morrer e ele vai herdar as promessas. E essas promessas envolvem uma linhagem. Então, eu vou tomar iniciativas para que essas promessas, esses planos tenham andamento. E aprendemos então essa lição preciosa aqui. A certeza do plano de Deus preserva iniciativas humanas. Eu sei que Deus tem seus planos, mas isso não é motivo para que eu não faça nada. Isso não é motivo para que eu me deite na minha cama e não mova uma palha sequer na busca dos ideais de Deus neste mundo. Não. Isso não é motivo para que eu diga, se Deus quiser salvar alguém, Ele vai salvar de qualquer jeito, eu não vou falar de Jesus para ninguém, eu não vou orar mais, não vou fazer mais nada, porque se Deus tem seus planos, Ele vai realizá-los independentemente de mim. Não. Quando nós olhamos para esses versículos, o versículo 1 e o versículo 2, aprendemos. A certeza do plano de Deus preserva iniciativas humanas. E temos que louvar a Deus por essa visão de Abraão, porque ele tomou essa iniciativa. E nós vemos na sequência da história que ele conseguiu a esposa para o seu filho. E quando ele conseguiu a esposa para o seu filho, a linhagem santa teve seguimento. A linhagem santa prosseguiu. E as coisas foram caminhando através de Isaac, depois através de Jacó, depois através de Judá, depois através de Davi, até chegar nessa linhagem santa, até chegar ao Messias. Abraão um dia tomou uma iniciativa, ele lá velhinho sentado na sua tenda. Ele ali velhinho, ali sobre os seus tapetes, suas almofadas, ali com os seus servos, ali na sua tenda, administrando os seus bens, junto com esse servo, que nós não sabemos o nome, que era um grande administrador, ele ali vendo tudo isso, ele pensou, Deus tem um plano, eu sei, Ele me revelou, mas eu devo tomar algumas iniciativas, no afã de fazer com que esse plano siga em frente da melhor maneira possível. E eu vou fazer isso. Ele fez. E graças a essa iniciativa de Abraão, um novo casal surgiu. E esse novo casal deu sequência à linhagem santa. E um dia, lá na frente, séculos e séculos depois, nasceu o nosso Salvador, que veio a este mundo para nos libertar do nosso pecado, para nos livrar da morte cruel e da perdição eterna. Muito bem, aprendemos essa lição. Temos que tomar iniciativas para que o plano de Deus caminhe, mesmo tendo certeza de que Ele realizará seu plano. Não dá, às vezes, para conciliar na nossa mente essas coisas, mas o Senhor quer que seja assim, Ele usa essa mentalidade. Muito bem, na próxima semana,
E na próxima semana, pelo jeito, estaremos ainda em quarentena. A nossa quarentena vai até o dia 10 de maio. Ontem a nossa liderança se reuniu online. Nós somos 14 líderes na igreja. São 4 pastores, 2 evangelistas e 8 diáconos. Nós todos nos reunimos e decidimos que não temos outra opção. Nós concluímos que não temos outra opção senão acolher as determinações das autoridades. E vamos obedecer às autoridades e vamos seguir em quarentena até o dia 10 de maio. Faremos assim. Então, no próximo domingo, estaremos novamente juntos, aqui via internet, para estudarmos a sequência desse texto. Hoje eu falei sobre o primeiro versículo, fiz uma digressão para explicar o que é bênção aqui nesse versículo, fiz essa digressão, voltamos agora para o texto aqui, mas vamos dar sequência na semana que vem. Na semana que vem, então, veremos que a certeza do plano de Deus preserva cautelas humanas. Esses versículos que estudaremos, o 2 até o 4, falam muito sobre o matrimônio, o significado do casamento de Isaac e Rebeca. É muito importante entender o significado desse casamento. Há elementos aqui nos versículos 2 a 4, elementos teológicos muito densos, muito intensos, porque note bem, ao tratar desse casamento, Abraão chama Deus, Yahweh, de Deus do céu e da terra. Por que ele faz isso? Porque ao tratar sobre casamento e a condução desse casamento, Abraão chama Yahweh, o Senhor, ele chama o Senhor de Deus do céu e da terra. Porque ele conecta as duas coisas. O que tem a ver o casamento de Isaac e Rebeca? O que tem a ver isso com a realidade de que Deus é o Senhor e é o Deus dos céus e da terra? O que tem a ver uma coisa com a outra? É muito importante a força, o conteúdo teológico e doutrinário dessas expressões. E nós vamos aprender isso no próximo domingo. No próximo domingo vamos caminhar sobre os versículos 2, 3 e 4. E se o Senhor permitir, vamos ver, não sei. Se o Senhor permitir, nós também veremos o finalzinho, os versículos 5, 6, 7, 8 e 9. Será? Meu Deus, é muita coisa, né? Vamos ver. Talvez consigamos, mas vamos caminhando assim, aprendendo essas coisas. Muito bem, nós vamos então encerrar o culto desta noite. Quero agradecer a sua participação hoje, muito obrigado por sua paciência. Você que está conosco desde as 7 da noite, já são 10 para as 9. Agradeço muito a sua atenção, você ter separado esse tempo aí com a sua família para assistir o culto. A minha expectativa é que você tenha recebido elementos doutrinários cristãos para você lidar com as diversas situações do dia a dia, que você tenha amadurecido um pouco mais no conhecimento da verdade, enquanto nós olhamos aqui esses textos todos que foram lidos e as considerações que foram feitas. A minha súplica é que você seja extremamente edificado. O meu pedido também a você, não sei se vocês podem fazer isso, seria uma grande ajuda para nós, se você puder compartilhar essa live. As lives que nós fazemos, se você puder compartilhar, faça isso. Nós temos lá no nosso, acho que na página da própria igreja tem, não tem? A live que fica gravada lá um tempo, não fica? Na página do Facebook, fica lá algum tempo. É bom, a Helena está dizendo aqui que é bom compartilhar no começo, então estou falando isso na hora errada, né? Deve ter falado no começo. Mas é que eu não entendo muito dessas coisas aí, eu não sei muito bem como funciona. Mas, enfim, mesmo assim, fica lá um tempinho ali, fica no Facebook, né? Fica lá. Fica direto lá, né? Fica lá. Se você puder compartilhar essas lives que nós fazemos, tanto de manhã como à noite, você puder compartilhar com maior, ali na sua página, ali você puder fazer isso, marcando pessoas e tudo mais, isso vai ajudar bastante a nós divulgarmos a sã doutrina. Há pessoas que estão precisando dessas coisas. Às vezes, uma orientação como essa que nós aprendemos hoje pode livrar pessoas de ruínas terríveis, de enganos horrorosos, de destruição mesmo. Então nós queremos que você nos ajude, não somente participando,
mas também divulgando essas coisas todas, fazendo com que isso chegue nos lugares mais distantes possíveis. Nós temos pessoas de fora do Brasil que nos assistem, em vários países, mais de 100 países que nos assistem, no Brasil inteiro, em regiões as mais remotas, às vezes até em lugares assim da selva amazônica. Já me disseram que há pessoas que ficam lá assistindo. Mas nós queremos ampliar isso. Nós queremos mais gente assistindo, porque nós cremos que a palavra de Deus liberta. Ela liberta, ela salva lares, salva vidas de jovens, ela salva pessoas de enganos terríveis, e nós precisamos da ajuda, da sua ajuda. Então marque seus parentes, compartilhe com seus parentes, com seus amigos, com seus colegas, com irmãos que você tem. Às vezes há pessoas que você conhece que estão em igrejas perigosas, e estão cegas, não estão enxergando o perigo dessas coisas. Então você pode às vezes enviar para elas escutem. Nosso interesse não é ganhar dinheiro, nosso interesse é fazer com que a verdade seja propagada e as pessoas conheçam essas coisas e pensem: eu não sabia disso, eu nunca tinha lido um texto assim, eu nunca tinha aprendido, eu nunca tinha ouvido isso, eu sempre ouvi algo diferente. Então você pode nos ajudar divulgando isso o máximo que você puder, espalhando ao máximo para todo mundo, para crentes, para incrédulos, para todos. Porque os crentes, eles poderão ser alertados, e os incrédulos, quem sabe, ouvindo essas coisas, terão interesse pelo evangelho dizendo: mas isso é evangelho? São essas coisas? Eu não sabia, eu pensei que era diferente. Agora estou ouvindo coisas que eu não sabia que o evangelho pregava. Eu não sabia que fazia parte da mensagem cristã. É diferente, isso é interessante. Pode ser que sirva até para atrair pessoas para que conheçam o evangelho e sejam salvas. Então nós contamos com você. Você pode ser um missionário virtual. Um missionário. Um missionário da rede, um missionário da internet. Você pode ser um missionário assim, e divulgando aí o nosso trabalho. Então eu conto com você para isso humildemente. Faça isso para que a mensagem do ensino bíblico chegue aí a várias pessoas. Deus abençoe, uma semana de paz para você, que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que morreu na cruz pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia e que todo aquele que nele crê é salvo, perdoado e recebe uma herança nos céus e por toda a eternidade, que esse Senhor habite ricamente no seu coração, abençoe a sua vida em todos os sentidos e faça com que muito em breve estejamos juntos mais uma vez estudando a sua palavra. Deus abençoe e até a próxima. Tchau.